professora Cris Furk e hoje no canal Direito com Elas, a gente continua falando de compliance. E hoje abordando qual é a repercussão do compliance dentro do direito, principalmente no âmbito do direito privado. E nós falávamos no nosso último encontro, pessoal, que o compliance compreende a técnicas de autorresponsabilidade e de autovigilância promovidas por pessoas jurídicas, ou seja, são sistemas que as empresas podem adotar para assegurar o atendimento dos controles internos e o cumprimento das normas legais que correspondam à atividade a que aquela corporação esteja ligada. E o compliance, pessoal, corresponde, então, a um conjunto de medidas capazes de prevenir e minimizar os riscos da atividade empresarial e, sobretudo, os riscos decorrentes da violação das normas legais e da regulamentação correspondente à atividade empresarial. E por mais que o compliance não decorra, pessoal, de uma imposição normativa, de uma determinação legal, é possível verificarmos, inclusive a partir de julgamentos dos nossos tribunais superiores, que o compliance tem uma relação muito íntima com o direito, principalmente na seara do direito empresarial e do direito privado. Porque vejam, eu vou relatar aqui 3 casos para vocês para demonstrar qual é a importância do compliance e como poderia influenciar ou não num eventual julgamento por parte do Poder Judiciário. Lembrando ainda que o compliance é capaz de promover externamente uma imagem positiva para a pessoa jurídica, no sentido de conquistar colaboradores, parceiros comerciais, consumidores e até mesmo os próprios funcionários. E o primeiro caso, pessoal, foi um caso relatado pela 4ª turma do STJ recentemente. E é um caso relativo a uma apólice de seguro de responsabilidade civil de diretores e administradores. E nesse caso, se estabeleceu que o compliance seria uma das justificativas para impossibilitar a cobertura da indenização securitária no caso de prática de atos dolosos por parte de administradores e diretores dessa determinada empresa. Aliás, o compliance, pessoal, foi bastante visto depois de instaurada a Operação Lava Jato e foi uma das formas pelas quais as grandes corporações viram técnicas para minimizar os riscos, inclusive em relação aos atos de corrupção. O outro caso foi um caso em que, também relatado pela 4ª turma do STJ, uma empresa buscava responsabilizar um de seus diretores por ter atuado de forma inadequada e por ter até extrapolado os limites da sua atuação, por ter gerido temerariamente a empresa. E esse diretor, na realidade, o que se verificou é que ele poderia sim responder, porque ele seria o principal ator no sentido de promover as técnicas de compliance e que esse determinado diretor que teria gerido de forma temerária a empresa deveria ser aquele que implementaria as técnicas de governança corporativa, ou seja, aquele que colocaria em prática todas as nuances do compliance no sentido de ter uma atuação e uma administração adequadas e idôneas, ao contrário do que aconteceu diante dessa temerária gestão. E um outro caso, pessoal,
relatado pela 36ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entendeu que o descumprimento de algumas regras de compliance justificaria a resilição contratual no caso de contrato de conta corrente por parte da instituição bancária. Nesse caso, a instituição bancária teria utilizado o descumprimento das técnicas de compliance como argumento para resilição do contrato com a pessoa jurídica, contrato esse que era de conta corrente. Então, vejam, o compliance tem uma relação direta com o direito, sobretudo em se tratando do direito privado e direito empresarial. E no nosso próximo encontro, falaremos também de outras áreas do direito relacionadas ao compliance e da repercussão das técnicas de compliance junto aos nossos tribunais superiores. Pessoal, um beijo e até o nosso próximo encontro.